Será que todo judeu é rico? Essa é uma pergunta que me fazem várias vezes. Eu vou explicar aqui o motivo desse vídeo. Como é que eu faço aqui as pautas de vídeo principalmente para o YouTube? Eu pego um ponto de atenção, né, que às vezes várias pessoas fazem a mesma pergunta. Então, por exemplo, professor, por que um determinado assunto, qual é o significado da bandeira de Israel? Ou seja, a estrela de Davi, qual o significado dela? Nós já temos um vídeo aqui, entendeu? Então tem várias questões, pontos de atenção, que às vezes eu pego com os contatos de WhatsApp, às vezes eu pego com contatos de Instagram e tento responder. Então, quando uma pergunta ela é feita várias vezes, porque é um ponto de atenção e que vale a pena ser esclarecido. E esse é justamente o objeto do nosso assunto, do nosso tema de hoje. Será que todo judeu é rico? Ou, se isso é verdade, por que todo judeu é rico? Então, é isso que eu vou focar, tá? E quem sou eu? Quem está falando? Quem é você? Quem é esse barbudo para falar do judeu? Aí a primeira pergunta que me faz, você é judeu? E eu respondo aqui, eu não sei se eu já respondi de forma tão clara essa pergunta que muitos me fazem. Professor, você é judeu? Bom, pelo meu nome, dá para perceber que eu não sou judeu. Renato Santos. Então, a pergunta é, eu não sou judeu. Eu sou cristão, tá? Então, aí você pode rebater, né? Você que não me conhece, a maioria, acho que o pessoal do YouTube não me conhece. Então, quem é você para falar de judeu, de Israel e de Jerusalém? Bom, então eu vou contar aqui quem eu sou. Eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico, bíblico e moderno desde 2011, também professor de cultura judaica, e eu morei 2 anos em Jerusalém, Israel, convivendo, falando, vivendo a cultura judaica. Então, eu estou ligado a este mundo da cultura judaica desde 2008, tá? É importante falar isso, é muito importante falar isso. Quem sou eu? Tá? Para você realmente criar uma confiança e ver assim, bom, se ele morou em Israel, então é porque realmente... E assim, eu fui até a fonte, eu fui a Israel, eu me propus a aprender deste povo. Então vamos lá, respondendo a pergunta, todo judeu é rico? E a resposta é uma só. É claro, é óbvio, é com certeza que não, é um belo sonoro não. Não, nem todos os judeus são ricos. Eu diria que a grande maioria são de fato ricos milionários. Isso é uma lenda, né? Existem vários pontos que a gente pode tocar nessa questão. Eu conheci vários judeus que não são ricos, que aposentados em Israel. Eu posso citar um aqui, Meir Rubinoff, que mora em Jerusalém, meu amigo, não é famoso, é um senhor que trabalhou numa companhia de eletricidade em Jerusalém, né? Então a grande maioria esmagadora dos judeus não são ricos, não são milionários. Isso é uma ideia que se criou, né? Que eles têm todos os bancos nas mãos, que os judeus controlam a economia do mundo. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Em Nova York há uma estatística que afirma que há mais de 500 mil judeus na linha de pobreza. Aqui no Brasil, se você pesquisar, há várias instituições judaicas para ajudar judeus sem condição de conseguir se manter. Outro exemplo, muitos judeus que estavam fugindo da Segunda Guerra, do Holocausto nazista, né, vieram para outros países com uma mão na frente, outra mão atrás, ou seja, sem nada, né? Um dos exemplos maiores aí foi Samuel Klein,
Ou seja, se você não sabe quem é Samuel Klein, um judeu polonês, ele foi ninguém mais, ninguém menos do que o fundador das Casas Bahia. Exatamente, fundado por um judeu. O que ele fazia? Começou a empreender. Então é muito interessante porque é na crise que se manifesta uma oportunidade. Eu costumo dizer o seguinte: é na crise que você mata, ou você morre. Então assim, nós temos vários exemplos de judeus que empreenderam e que deram certo, mas nós temos vários exemplos de brasileiros que empreenderam e deram certo. Eu gosto muito de um que é o senhor Flávio Augusto. Se você não conhece a história do Flávio Augusto, pesquise na internet. Uma história fascinante. Podia citar vários aqui, mas vários aqui, né? Então assim, eles foram empreendedores. Isso não significa, eles não deram certo porque eram judeus. Há muitos árabes muito prósperos, há muitos japoneses muito prósperos, há muitos chineses muito prósperos. Então assim, isso não tem nada a ver com aquela questão que todo judeu é rico, enfim. Então eu vou resumir isso no seguinte: o sol, foi o que o rei Salomão disse, olha aqui, o sol, ele nasce para todos. Ele nasce para o ímpio, para o injusto, e ele nasce pro justo. Ou seja, Deus dá oportunidades para todos, seja judeus, seja árabes, seja brasileiros, seja italiano, seja americano. Então não tenha mais esse estereótipo de que todo judeu é rico, né? Nós temos aí várias piadas referentes ao dinheiro e ao judeu. Criou-se esse estereótipo de que todo judeu ele é rico, mas isso é pura mentira. Isso era grande parte de uma propaganda para jogar o mundo contra os judeus na década de 40, que acabou culminando no Holocausto nazista. Isso é muito sério mesmo. Eu acredito que, trazendo para o lado bíblico, a questão da bênção de Abraão, né? Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que amaldiçoar. Então eu creio que a bênção de Deus, a bênção do Eterno Criador, não tem nada a ver com coisas que se tocam, olha, não tem nada a ver com coisas, essas coisas, dinheiro é uma coisa muito pobre para delimitar a bênção de Deus. É óbvio, o dinheiro é bom, todo mundo trabalha para ter dinheiro, para ter uma vida boa, mas eu não acredito que a bênção de Deus seja baseada em quantidade, na matéria. Eu acredito que a bênção de Deus seja muito mais essencial nossa, a nossa espiritualidade, né, o nosso relacionamento com o Criador. Então, respondendo a pergunta mais uma vez, não, nem todos os judeus são ricos, e eu diria que a grande maioria dos judeus, se você conhece algum judeu, você conhece um judeu mesmo, aquele com sobrenome judaico mesmo, pergunte para ele, fala assim: meu filho, todo judeu é rico? Vá na sinagoga. Se você conseguir entrar aqui no Brasil e não for judeu, dificilmente você vai conseguir entrar, porque eles têm uma comunidade, obviamente, questões de segurança. Em Jerusalém é bem tranquilo entrar em sinagogas, que lá o sistema de defesa é outro, né? Mas pergunte para o judeu, fala assim: meu filho, você é rico? Dificilmente ele vai responder que sim, ele vai falar quem me dera. Então eu acho que a resposta que todo judeu dá quando surge essa pergunta: você é rico? Todo judeu é rico, então você é rico? Ele vai responder assim: quem me dera que eu fosse rico. Então esta é uma mentira, é uma lenda que inventaram para, mais uma vez, jogar o mundo contra os judeus, ok? Então este é o meu relato, não teve nada a ver com a aula de hebraico aqui, não falamos nenhuma palavra hebraica, mas é uma curiosidade que eu precisei responder aqui com base nessa minha experiência que eu tive, que eu tenho contato com muitos judeus, principalmente de Israel, e responder aqui para vocês, ok? Deixe aqui nos comentários mais assuntos que você gostaria de ver. Comente este vídeo também, curta este vídeo, compartilhe para que mais e mais pessoas saibam da grande verdade, ok? Shalom, shalom, Ulehi,
Traot.